Olá, hoje é terça-feira, dia 23 de março e o Diário do Rossio traz uma pergunta interessante para nós refletirmos hoje. Como uma pessoa se torna santa? Como eu ou você pode ser santo? Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? O endereço é simples, é Santuário do Rossio Paranaguá. Você vai lá, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, porque toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Também quero lembrar que a gente sempre a gente vê os comentários que vocês fazem aqui embaixo, os comentários dessa transmissão. É muito importante quando você coloca ali a sua mensagem, o seu agradecimento, a sua sugestão. É muito bom também quando vocês sugerem coisas para o nosso diário aqui do Rossio. Então coloque aí seu comentário, seu pedido, a intenção para a missa de hoje, que a gente vai levar isso para o altar de nosso Senhor. Muito bem, a nossa pergunta de hoje é como se faz um santo, né? Como que a pessoa se torna santa? É quando ela nasce? Já nasce assim, santa? É quando ela morre, daí acontece um processo que ela vira santa no momento da morte? É antes de morrer que se define? É depois que morre que se define? Quem define que uma pessoa é santa? Interessante, porque depois que Jesus ressuscitou, Ele nos convidou para a santidade. E Ele disse, sede santos como vosso Pai é santo. O processo de santidade, então, é feito, é construído durante a vida. Desde que a criança começa a ter razão das coisas, começa a raciocinar, ali ela começa a construir o seu processo de santidade, que vai até a morte. Depois da morte, a igreja faz o quê? Vai analisar toda a história daquela pessoa, desde quando ela era criança, até a sua morte, e vai perceber nesse período se ela construiu ou não uma vida de santidade. Por isso que independe também o quanto tempo a pessoa vive. Tem gente que é santo hoje, muitos santos da igreja, que viveram 50, 60, 70 anos. Mas tem santos que viveram 15, 14, 20, 28 anos. São Geraldo Magela, um santo redentorista, um grande santo redentorista, ele viveu apenas 28 anos. Então, veja que para você construir uma história de santidade não depende da quantidade de anos que você vive, mas depende da qualidade de espiritualidade que você constrói no pouco tempo em que você vive. E quando uma pessoa morre e ela tem fama de santidade, então a Igreja Católica faz um processo para analisar toda a vida daquela pessoa, para perceber se de fato ela era santa. Então, alguns casos acontecem até milagres a partir da oração do povo diante daquela pessoa que já morreu. Nós temos no Brasil algumas pessoas que estão com o processo de santidade. Vocês que conhecem o Santuário de Aparecida devem já ter ouvido falar do Padre Vitor Coelho de Almeida. Lá em Aparecida é muito legal, no lugar onde ele está sepultado, as pessoas vão lá e muitas pessoas mais velhas, assim, que até conheceram o Padre Vitor pessoalmente, elas colocam o ouvido assim no túmulo onde ele está e diz que ouve coisas que ele fala para elas. É um contato tão místico, assim, tão forte, que ele tem muita fama de santidade. A igreja está analisando a vida dele, fazendo o processo dele. Pode ser que um dia, brevemente ou daqui a muito tempo, ele se torne um santo. Então, mas por enquanto, ele é só Padre Vitor, redentorista, que está morto, né, que já está morto, mas que tem fama de santidade. Então é isso, para a gente se tornar santo, a igreja vai olhar, depois que a gente morrer, a nossa história, como ela foi construída. É interessante você ler a história do seu santo de devoção. Procure ver a história, né, daquele santo que você acredita. No Brasil, por exemplo, recentemente nós tivemos duas santas, né, aqui em Santa Catarina. Tem o santuário da Madre Paulina, né, que é uma santa criada aqui no Brasil,
Daí você vai olhar a história dela, é uma história linda, de fato, uma santa. Daí nós temos na Bahia, né, a mais recente, a história da irmã Dulce, dos pobres, que claro, não tem como dizer que ela não foi uma santa. Então veja que não foi preciso ela morrer para depois descobrir esse aspecto da santidade na vida dela. Mas olhando para a vida, o jeito que ela vivia, enfim, ela foi construindo a sua história de santidade. Legal, né? Então assim a gente descobre que eu e você, nós também podemos um dia ser santos. Aliás, nós somos convidados a isso. Mas padre, eu já tenho uma certa idade, será que ainda tem jeito? Tem. São Paulo apóstolo é um grande modelo. Paulo apóstolo era perseguidor dos cristãos. Leia a história de São Paulo para você ver. Ele chegou a matar pessoas que seguiam Jesus Cristo porque ele não gostava dos cristãos. Ele detestava os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro tão forte com Jesus, veio uma luz em cima dele e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela luz tão forte que veio sobre Paulo, Saulo, o nome dele antes era Saulo e virou Paulo, era Jesus falando com ele. E aquele encontro forte com Jesus fez a conversão dele. Imagine, aquele que perseguia se tornou São Paulo apóstolo, um grande santo da Igreja Católica. Então, não importa a idade, importa o que a gente faz a partir do momento da nossa conversão. Vamos então pedir a bênção de Deus pela intercessão de todos os santos e santas lá do céu, especialmente da Santíssima Virgem Maria. Aliás, por falar em santidade, sabia por que a gente chama Maria de Santíssima e Santa Teresa, por exemplo, a gente chama de Santa Teresa? Santíssima no superlativo é só Maria, porque ela nunca teve pecados. Os outros santos e santas todos pecaram e mesmo pecando são considerados santos, mas Maria nunca pecou. Ela é Imaculada Conceição, por isso ela é Santíssima, é no superlativo, Santíssima Virgem Maria. Que ela interceda por nós lá do céu e que ela interceda também por esse momento da bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei, ó Deus, que utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa água benta e essa bênção ajudem você a construir uma história de santidade. A partir desse momento, mude algumas coisas que você sabe que precisam mudar e torne-se uma pessoa que é exemplo para todo mundo pela sua fé, pelos seus princípios, enfim, pelo seu jeito de ser. Gostou do nosso vídeo de hoje? Então não fique com ele só para você, espalhe para todos os seus amigos, para a sua família, compartilha esse vídeo, enfim, ajude a gente a evangelizar. O Diário do Rossio, além de ser um momento de bênção, é um momento de formação e de evangelização. E você pode ajudar a gente. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, é simples. Santuário do Rossio Paranaguá, lá no YouTube, é o nosso canal. É só se inscrever, acionar o sininho e ser notificado cada vez que a gente começar uma transmissão, uma live aqui do Santuário. Agradeço você. Hoje, então, foi um dia muito bom, muito especial. Desejo que você tenha um dia maravilhoso e a gente encontra amanhã, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão de todos os santos e santas do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.